Se você é cristão, você deve ter plena convicção que você é filho de Deus. Sim, você deve ter certeza e não permitir que nada tire esta convicção de dentro de você. No livro de João, capítulo 1, versículo do 12 ao 13, deixa bem claro que aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Não segundo a vontade do homem, ou vontade da carne ou do sangue, mas de Deus. Você pode conferir essa passagem bíblica. Logo, se a palavra do Senhor diz que você é filho de Deus, não permita que ninguém e que nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, nenhum problema faça você duvidar que de fato e de verdade você é filho de Deus. Pois Satanás vai querer fazer com que você duvide disso para justificar tudo que é ruim que acontece na sua vida. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo do 3 ao 4, deixa bem claro um episódio fabuloso. Capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto, depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites. Ele teve fome. E Satanás se aproxima dele e diz: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O que Jesus disse também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note que no versículo 3, deixa claro que Satanás quis colocar em xeque a paternidade de Jesus. Ou melhor dizendo, a filiação de Jesus, que ele era filho de Deus, de fato, de verdade, e que Deus era, por sua vez, seu pai. E ele desafia: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás pode estar dizendo para você: se tu és filho de Deus, por que tu não está tendo sucesso no seu trabalho? Se tu és filho de Deus, por que você está passando por provações financeiras? Se tu és filho de Deus, por que você está passando por problemas no seu matrimônio? Por que você está com dificuldade, em conflitos com seus filhos? Se você é filho de Deus, por que você está passando por provações? Por que você está passando por esta enfermidade, essa doença, que está deixando você no hospital, está deixando você na cama? Se você é filho de Deus, por que você foi acidentado? Por que Deus não te livrou do acidente? Por que Deus não te livrou do desemprego? Por que Deus não te livrou da solidão? Por que Deus não te livrou do divórcio? Por que Deus não te livrou do abandono dos seus filhos? Se você é filho de Deus, por que coisas ruins estão acontecendo com você? Observe, isso é muito forte. Isso abala as nossas emoções e o nosso psicológico. Mas o diabo, ele é sujo. E a finalidade dele é exatamente dizer que você não é nada e não é ninguém. E que Deus não está nem aí por você, nem para você. Mas não é isso que a palavra de Deus disse. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus, porque se você crê em Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. E o fato de você ser filho de Deus não quer dizer que nada de ruim possa acontecer com você. Jesus, ele não provou a Satanás realizando as pedras em pães para provar que ele era filho de Deus. Antes, ele usou as próprias escrituras e disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É com a palavra de Deus que você deve ratificar a convicção da sua fé. A sua fé deve ser fundamentada na palavra de Deus, afinal de contas, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não deve provar para si mesmo que você é filho de Deus se você está vivendo momentos bons financeiramente ou momentos ruins. Não, você deve mostrar simplesmente porque a palavra diz que é.
Você deve crer simplesmente porque a palavra diz que você é filho, que você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você pode verificar novamente 1 João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Versículo 12 especificamente diz: e lhes deu o poder, aqueles que creem no seu nome, de serem feitos filhos de Deus. Não filhos segundo o sangue, ou a carne, ou da vontade de homem algum, mas do próprio Deus. Você é nascido de Deus. Se você estiver bem, você é filho de Deus. Se você estiver mal, você é filho de Deus. Se você estiver com saúde, você é filho de Deus. Se você estiver doente, você é filho de Deus. Se você for rico e aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você é filho de Deus. Se você é pobre, você é filho de Deus. Não são as condições que descreve se você é ou você não é filho de Deus. É a palavra de Deus que descreve se você é ou se você não é filho de Deus. E segundo, é a sua fé na palavra de Deus. Diante disso, peço a você que, em nome de Jesus, o que você estiver enfrentando, passando, por mais ruim que seja, não permita que tal coisa abale a sua convicção que Deus é seu Pai, que Deus está contigo, que Deus é por você, que Deus é aquele que lhe guarda, lhe protege, lhe ajuda e lhe sustenta, mesmo que você não compreenda o que você está passando, ou porque Deus está permitindo que você passe, mesmo que você não compreenda. Compreenda uma coisa, que você é filho de Deus. Por mais que pastores cheguem a você e digam que você não é, por mais que os seus próprios pais biológicos digam que até Deus virou as costas para você, não acreditem na palavra do homem, acreditem na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para você que crê em Jesus Cristo, diz para você que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que independente da vontade do homem, independente do sangue, independente da carne, pela fé em Jesus, por crer em Jesus, você já recebeu o poder de ser feito filho de Deus, que você é filho de Deus. Com esta convicção, quando você for atormentado ou questionado por espíritos maus, através de pessoas ou através da própria consciência, repreenda as ideias ruins, os pensamentos negativos, dizendo: eu sou filho de Deus. Quando vier tal pensamento como: se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, tenha certeza que se alguém colocar em xeque, seja no cunho físico ou no cunho espiritual, se você é filho de Deus, se alguém colocar em xeque, se você é filho de Deus, pode ter certeza que essa palavra é do diabo. E se é do diabo, repreenda. Diga: está escrito. E estes que receberam o poder foram aqueles que creram. Está escrito que aqueles que creem em Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Repreenda dizendo: eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus. Eu sou nascido de Deus, porque eu aceitei a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que a sua fé seja cada dia fortalecida e aumentada 100% na palavra do Todo-Poderoso Deus, o meu Pai e o seu Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.